Pastor Silas, the members and leaders of Antioch Mission, aos membros e líderes da Missão Antioquia, we admire your work. nós admiramos o seu trabalho, We have the same heart, temos o mesmo coração, the same vision, a mesma visão, because it's the same Spirit. porque é o mesmo Espírito. We have collaborated a little over the years, Nós temos trabalhado em colaboração ao redor dos anos, ao passar dos and anos. we have a number of common interests in different parts of the world. E nós temos também interesses em partes diferentes do mundo, que são em comum. And it's a joy to be with you for the first time tonight. E é um prazer poder estar com vocês essa noite aqui. I bring greetings from my wife and family in London. Eu trago também saudações da minha esposa, que está em Londres. And I greet all of you ministers, missionaries and servants of God here. E eu também saúdo a todos os pastores, missionários e servos do Senhor que estão aqui nessa noite. And all of you who have come from the mission field E todos- to return to the mission field. Vocês que vieram do campo missionário e irão retornar também ao campo missionário, eu saúdo I vocês. pray that God will fill you afresh. E eu oro para que Deus possa trazer um refrigério sobre vocês. That you will receive something that will transform you. Eu oro para que algo possa ser transformador na sua vida. Because there remains much work to be done. Porque ainda existe muito trabalho para ser realizado. May God strengthen Que us Deus possa nos fortalecer. as we face the global challenges, Porque nós estamos diante de desafios globais. which many of them are aligned against the Que gospel. muitos estão se alinhando contra o Evangelho. It seems like the nations are raging again Parece que as nações estão novamente sendo tumultuadas against the Lord and His anointed. contra aqueles que são os ungidos do Senhor e a sua unção. But God is with us. Mas Deus está conosco. We are nothing. Nós não somos nada. We have nothing. Nós não temos nada. We can do nothing. Nós não podemos fazer We nada. know nothing. Nós não sabemos de nada. But with Him we can do all things. Mas com Ele podemos fazer todas as coisas. Aleluia. I congratulate you on your theme. E eu também quero parabenizar vocês no tema Até que Ele venha. Until He Comes. Powerful. Poderoso. Whoever chose this was inspired. Seja quem for que escolheu esse tema, foi inspirado mesmo. My problem tonight O problema que eu estou passando hoje à noite is to stick to the brief that we have. é manter nesse caminho que a gente deve seguir. Because so much stirs in my Porque spirit. tem algo que está muito desperto no meu espírito. I want to speak to you tonight Eu quero falar para vocês nessa noite about the spirit of mission. sobre o espírito da missão. The Holy Spirit O Espírito Santo is the spirit of mission. é o espírito de missões. He was given to us Ele foi dado para nós, for them. para eles. John 16 verses 4 to 11. João 16 do 4 até o 11. Just go in Do you want me to read? Portuguese. Yeah. João 16, a partir do verso 4. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. The gospel is
the story of mission. O Evangelho é a história da missão. We know it so well. E a gente sabe muito bem. The Father sends the Son. O Pai envia o Filho. The Son sends the Holy Spirit. O Filho envia o Espírito Santo. And the Holy Spirit sends the people of God. E o Espírito nos envia ao mundo, ao povo de Deus. For the whole of my Christian life, Por muito da minha caminhada cristã, I have been gripped by mission. eu fui pego pelas missões. I remember a long time ago, Eu me lembro, há muito tempo atrás, a missionary came to our church missionário foi até a nossa igreja to preach para pregar about missions, sobre missões, to explain the heart of God for mission. para explicar o coração de Deus por missões. And he put it this way: E ele colocou dessa maneira: God had only one son, Deus tinha somente um filho, and he made him a missionary. e ele fez dele um missionário. That was powerful Isso para mim foi poderoso, in the ears of a young believer. naquele jovem que eu era, crente novo. But now, over the years, Mas agora, ao passar dos anos, 71 years of age, 71 anos de idade, maybe I feel I can add eu to acho that que preacher. eu acho que eu posso adicionar alguma coisa ao que esse pregador falou. Yes, in one sense, Em uma sentença, God had only one son, de fato, Deus tem somente um filho, and he made him a e missionary. ele fez dele um missionário. But when I go to my Bible, Mas quando eu vou à minha Bíblia, I find that God has many sons, eu encontrei que Deus tem muitos filhos, many sons, muitos filhos, many daughters, muitas filhas, and he's bringing them to glory. e ele está levando eles à glória. But he has such a heart of mission Mas ele tem um coração tamanho para missões, that he sends all his sons e ele envia out. todos os seus filhos para o campo. Somos todos missionários. We are all missionaries. I said we're all missionaries. Eu disse, nós somos todos missionários. Amen and amen. Amém, amém. I want to explain that to you. Então eu quero explicar isso para você. Because there are levels of missionary activity. Porque existem níveis de atividades missionárias. I think there are as many different missionary calls as there are missionary people. Eu acredito que existem diferentes tipos de chamados missionários, como existem também pessoas missionárias que são diferentes. I want to put it this way. Deixa eu colocar dessa maneira. It is who we are. É aquilo que nós somos. It's our identity. É a nossa identidade. Why? Por quê? Because of the Holy Spirit. Por causa do Espírito Santo. The Holy Spirit is the one who lives inside. O Espírito Santo é aquele que mora dentro. The world cannot know him, O mundo não tem como conhecer a ele, for it does not see him. porque ele não o vê. But you know him. Mas você conhece a ele. He is with you, Ele está com você. but he shall also be in you. Mas ele também estará em vós. The only difference between us and them A única diferença de nós e deles is him. é ele. I love this. Eu amo isso. The Holy Spirit in you, my brother, O Espírito Santo em você, meu irmão. connects to the Holy Spirit in me. Conectado com o Espírito Santo em mim. And because of E this, por causa disso, we are brothers. nós somos irmãos. We are brothers and sisters. Nós somos irmãos e irmãs. We have the same Father. Nós temos o mesmo Pai. Once I was in Singapore Uma vez airport. eu estava no aeroporto da Singapura. It was in the old days. Era nos dias mais antigos.
when there was not so much electronic stuff. Não tinha muita coisa eletrônica naquela época. You'd fly from London to Singapore Você voava de Londres para Singapura. and go to what they used to call at the airport the transfer desk. E aí você ia até o lugar onde eles chamavam do lugar de transferência. And they will give you your new boarding pass to Aí- go on to the next place. Aí eles te davam ali o seu ticket, o seu boarding pass para o próximo lugar. I was going from Singapore to Malaysia. Eu ia da Singapura para a Malásia. So we're flying through the night, Então nós voamos pela noite. and I'm standing in line, E eu estava lá na fila. a very long line. Uma fila longa. And I'm tired, Eu estou cansado. but I'm happy. Mas eu estou feliz. And as we get closer, E conforme a gente foi se aproximando do guichê, I look to see how many people are in front eu of me. comecei a ver quantas pessoas tinha na minha frente. And I see 3 people serving at the transfer E eu desk. percebi que tinham ali 3 pessoas que estavam servindo naquele guichê de transferência. Nothing remarkable. Não tinha nada assim impressionante em relação àquilo. One man looked as if the way he was dressed, that Homem he was olhou probably a Muslim. um jeito que ele estava vestido, eu acredito que ele era muçulmano. And the other one probably a Hindu. O outro provavelmente hindu. And I couldn't see the third E o one. terceiro eu não soube discernir. But as I got closer, Mas conforme eu me aproximei, I heard him speak, eu ouvi ele falar, the third one. o terceiro. And as I listened to E him, conforme eu olhei para ele, I thought, that sounds familiar. eu pensei, isso daqui parece familiar, esse som. I think I know that voice. Eu acho que eu conheço essa voz. And I looked, E eu olhei, I didn't recognize him. não reconhecia ele. But the more I heard him speak, Mas quanto mais eu ouvi ele falar, the more I knew that I knew him. mais eu sabia que eu sabia, conhecia ele. And so I was puzzled by Aí eu this. estava assim, tentando entender o que estava acontecendo. And then the Holy Spirit spoke Aí to o me. Espírito Santo falou comigo. Of course you know him. Claro que- He's your brother. Ele é o seu irmão, o Espírito Santo falou. So when I got to the front, Aí eu cheguei na frente dele, I smiled. eu dei um sorriso, I shook him by the hand. eu apertei a mão dele, And I said, hello, my brother. It's wonderful to see you. eu falei, é muito bom te ver, meu irmão. And he looked at me like E ele this. olhou para mim assim, I said, well, you are a believer, aren't você you? é um crente, não é? He said, yes. Sim, eu How sou. did you know? Como você sabe? It's easy. Eu falei, é The fácil. Holy Spirit in you O Espírito Santo em você, told the Holy Spirit in diz para o me Espírito Santo em mim, that we have the same que nós temos o Father. mesmo Pai. And the other 2 men got very uncomfortable. E os outros 2 ficaram bem confortáveis. What's going on here? O que está acontecendo aqui? How do the Christians recognize each Como que other? os cristãos conseguem se identificar? Was it a secret sign? Será que é algum sinal que eles têm? No, Não, it's the Holy Spirit. é o Espírito Santo. God's people O povo de Deus were united. são unidos. There is one ministry, Existe um ministério, the ministry of the Holy o Spirit. ministério do Espírito Santo. Whatever church or network or ministry you belong to Seja tonight, qual for a igreja, o ministério ou o tipo de network que você está conectado hoje à noite, there's only one ministry, só um ministério. the ministry of the Holy O Spirit. ministério do Espírito Santo. And he who lives in us E aquele que mora em nós, renews us, ele nos renova, empowers ele us, nos dá poder and he enables us with a whole range of wonderful gifts. e ele nos capacita Of com the dons Spirit. maravilhosos. Whatever the Holy Spirit can do, Seja o que for que o Espírito Santo pode fazer, you can do você pode fazer, as God wills. conforme Deus permite. We have all the resources. Nós temos todos os recursos. But of course, that's good Isso é bom, because without him we can do nothing. porque sem Ele não podemos fazer nada. That's why he gave us the Holy Spirit. Por isso que Ele nos deu do seu Espírito Santo. Now, as I said, Como eu disse, the Spirit is God's gift to the church. o Espírito é o presente de Deus para a igreja. The world cannot receive him. O mundo não tem como receber a Ele. No, no, no. Não, não, não. He's given to believers, É dado para os crentes, not to unbelievers. não para aqueles que não creem. The Holy Spirit comes to those who are believers. O Espírito Santo vem àqueles que são
crentes que Because acreditam. there's no other way to believe Porque não existe uma outra maneira de acreditar apart from the Holy Spirit. sem o Espírito Santo. And that's what I want to talk to you about Por isso tonight. que eu quero falar sobre isso nessa noite. And so the Holy Spirit is given to us, Então o Espírito Santo é dado para nós, but not for mas us. não para nós. Okay. Ok. Theologically, Teologicamente falando, I know He is for us eu as sei well. que Ele é para nós. But the most important work of the Spirit Mas o trabalho mais importante do Espírito is Santo not just what He does in us, não é só aquilo que Ele faz em but nós, what He does through mas us aquilo que Ele faz através to de nós reach the world para poder alcançar o mundo who do not yet believe, que ainda não acredita, so that by our testimony, que através do nosso testemunho, by our presence, através da nossa by presença, our going, quando você vai, by our loving, através do amor que by our transmitimos, doing, através daquilo by que our fazemos, serving, através do nosso and serviço, by our speaking, através do nosso falar, they may believe. eles vão acreditar. This call is on you already. Esse chamado já está em você. Oh, I don't want to be a Ah, missionary. eu não quero ser um missionário. Too late. Já é tarde demais. Too late. Já é tarde demais. If the Spirit's got hold of you, Porque o Espírito Santo já pegou você. He's going to send you. Ele vai te enviar. He's going to send you Ele vai te enviar across the street, para o outro lado da rua, across the city, para o outro lado da cidade, across the do nation, outro lado das nações, across the world. através do mundo. I don't know where. Eu não sei onde, I don't know how. eu não sei como, But I know you are a missionary. mas eu sei você é um missionário. Jesus a praise. Dá um aplauso ao Senhor. Amen, amen, amen. Amém, amém. So I would suggest to you Então eu quero sugerir para você that this state of being sent que esse estado de ser enviado is our natural way of being é a nossa maneira natural de ser and living. e viver. So there's no stress. Então não tem estresse quando você entende isso. I don't have to try hard to be Colin Dye. Eu não preciso tentar ser o Colin Dye. I am Colin Dye. Eu sou ele, Colin Dye. There's no stress. Não tem nenhum Now, estresse. being Colin Dye may Agora- cause you stress. Agora, ser o Colin Dye pode ser que você fique meio estressado. It doesn't cause me stress. Mas não me causa nenhum tipo de There's estresse. no stress. Não existe estresse Just recognizing who you are. em quando você reconhece quem você é. There's no striving, Não existe uma luta, only surrender. somente uma entrega. But there is more. Mas tem mais. Because the one Porque aquele who is in que you está em você is greater é maior than the one who is in the do world. que aquele que está no mundo. I want you to get that Eu quero tonight. que você recebe isso hoje. That's what I'm arguing for. É por isso que eu estou aqui. In the few points that I've yet to bring, Nesses poucos pontos que eu vim trazer, I want you to know this. saiba disso. Greater is he that is in you Maior é aquele que está em vós than he that is in the do world. que aquele que está no mundo. That's why God Por isso que Deus has committed the task fez com que esse projeto of the world de evangelization evangelizar o mundo todo, into the hands of his people. de colocar nas mãos do povo dele. People like you and me. Pessoas como eu e você. Don't look around. Não olhe à sua volta, But there's some very strange people here. porque talvez tenha pessoas estranhas aqui. Very individualistic people. Individualistas. Hallelujah. Aleluia. We're all different. Nós somos todos diferentes. And we're very funny. E nós somos muito engraçados. Very funny. Muito engraçados. Sometimes just take a look at yourself Às vezes você só tem que olhar você mesmo no espelho and just laugh. e dar risada. God can use us. Como que Deus, Ele pode usar nós? Oh dear. Oh Deus. You see, we have this treasure in earthen A vessels, gente tem esse tesouro em vasos de barro, that the excellency of the power may be of para God que a and not of excelência us. da glória de Deus pode ser manifesta em nós. So we come to our text. Então nós chegamos até o nosso texto. This part of John's gospel Essa parte do Evangelho de João is some of the most precious, intimate, revelatory teaching of Jesus. é uma das partes mais revelatórias, íntimas do ensinamento de Jesus Cristo.
And I'm only going to scratch it E eu tonight. não vou passar só, vai dar para pegar só um pouquinho dessa revelação. But I want to present to you what Jesus is saying here. Mas eu quero passar para vocês o que Jesus está dizendo. He says, when He, the Holy Spirit, Quando comes, Ele, o Espírito Santo, vem, He is going to work. Ele vai trabalhar. He's going to do something. Ele vai fazer alguma coisa. Of course, in you. Claro, em você. That's most important. Isso é muito importante. Every day, Todos os dias, do something new. fazer algo novo em você. Please, Jesus. Por favor, Jesus. I need Him. Eu preciso de Ti. I need Him now. Eu preciso dele agora. I need Him tonight. Eu preciso dele hoje à noite. You need Him. Você precisa dele. Whatever your calling, Seja qual for o seu chamado. you can't do it without Him. Não dá para realizar sem ele. More of your Spirit. Mais do seu Espírito. Transform us. Transforma no Senhor. Bring us closer to Jesus. Traz-nos para próximo de Jesus. But He works in us Mas ele trabalha em nós in order to work through us. para que ele possa fluir através de nós. So what does He say? Então o que ele está dizendo? When the Spirit comes, Quando o Espírito vem, given to you dado a você, for the world, para o mundo, this is what He's going to do é isso que ele vai fazer for the world. para o mundo. He's going to convince Ele vai the world. convencer o mundo. I don't know if you are praying for somebody to be saved. Eu não sei se você está orando por alguém para ser salvo. Let's just, who's praying for somebody to Quem be está saved? orando aqui nessa noite para alguém ser salvo? A mother, a father, a son, Pai, a a daughter, mãe, a o brother, irmão, a friend, filho, amigo. maybe somebody you've never met. Talvez alguém que você nem encontrou ainda. What I see, there are people praying and interceding for nations that they've never been to. Eu vejo pessoas orando por nações que você nem foi ainda. God has given some of you a supernatural burden. Deus tem colocado sobre alguns de vocês esse peso de intercessão. And when you pray, E quando você ora, of course you pray for your needs. claro que você ora por suas necessidades, But what takes over you mas Deus, se Ele is apodera a de ti, spirit of o intercession. Espírito de intercessão vem, And you are crying out e to você God começa a clamar a Deus for nations, por nações, for places, por lugares, for people por pessoas you've never been, que você nunca foi, you've never seen. você nunca viu. Maybe you will never go. Talvez você nem nunca vá nesses lugares. I don't know. Eu não sei, But I know this, mas eu sei disso. that as you pray, Conforme você orar, the Spirit is working. o Espírito está trabalhando. I know that if anybody is serious about being fully prepared to go in a formal missionary role, Eu acredito que quando você tem esse desejo de fazer parte do campo missionário e você está sério em relação a isso, and maybe there are people tonight, e talvez nessa noite mesmo tenha you pessoas know aqui, God is calling you você sabe que Deus está te chamando into a serious missionary role. num chamado, numa posição missionária mais séria. And you know you're going to need to be E prepared. você sabe que você vai ter que estar preparado. You're going to have to learn the Bible. Vai ter que aprender a Bíblia. You're going to have to learn about culture, Vai ter que aprender sobre a cultura. cross-cultural communication. Essas comunicações que você vai ter que realizar nesses países transculturais. Maybe you're going to have to learn a language. Vai ter que talvez aprender uma língua diferente. It's not enough to go around the world speaking in tongues. Não é suficiente você ir ao redor do mundo somente orando em línguas. Keep that to your prayer life. Isso aí faz parte da sua vida de When you're oração. speaking to people, Mas não quando você está falando com as you pessoas. better speak in a language they É understand. melhor você falar na língua que eles entendem. Or else have an interpreter. Ou então você tem que ter um intérprete. Communication. Comunicação. And there are many good things you can learn about E communication. existem muitas coisas boas que você pode aprender em relação à comunicação. I know if you come to this school Eu sei que se você vem para essa escola, or other schools Ou- represented ou by outras- the other churches here, outras escolas representadas por igrejas que estão aqui, you will learn about você communication. vai aprender sobre a comunicação, You're going to learn about culture. você vai aprender sobre a cultura.
But you can learn everything there is to know about Mas communication. você pode aprender até todas as coisas que tem para ser aprendido sobre a comunicação. You can know Você- more than they know Você about themselves. você pode saber mais até do que eles mesmos sabem de si mesmos, But without the conviction of the Holy Spirit, mas sem a convicção do Espírito Santo, it doesn't work. não vai funcionar. God help us. Deus, ajude-nos. Convict the world. Convence o mundo. Open the eyes of the blind. Abre os olhos do cego. It's a supernatural miracle. É um milagre sobrenatural. The greatest miracle of all O grande, o maior milagre de todos is the miracle of new life in é Christ. o milagre da nova vida em Cristo. It's such a miracle. É um milagre tão tremendo. Nobody can understand it. Ninguém consegue entender. No, the theologians have tried. Os teólogos já tentaram. But Jesus says, Mas Jesus diz, it's like the wind. é como o vento. It's mysterious. É um mistério. Being born again Nascer de novo is a deep revolutionary work of the Spirit in your heart. é um trabalho profundo no seu coração. Only God Só Deus can make the dead pode live. fazer o morto viver. But Mas this is where you come in. essa é onde você entra. Don't forget, Jesus just said, I'm going to give you the Spirit. Não esquece que Jesus disse que Ele vai te dar o Espírito. And when He comes to you, Quando Ele vem até você, something's going to happen to them. alguma coisa vai acontecer para eles. First thing, Primeira coisa, they're going to be convinced of sin. eles vão ter essa convicção de pecado. Now, gospel preachers O evangelho pregado, know that if there's no conviction, os pregadores sabem que não há convicção. there can be no salvation. Se não houver convicção, como é que vai ter salvação? One of the things that concerns me Uma das coisas que me preocupa is that there is a tendency in our modern churches que existe uma tendência nas nossas igrejas modernas to speak about Jesus and the gospel falar sobre Jesus e até do evangelho in terms of emotional need, de uma coisa de uma necessidade emocional Psychological need. ou de uma necessidade psicológica, the desire for blessing, o desejo de ser a abençoado, nice life. de ter uma vida boa. But that's not the gospel. Mas esse não é o evangelho. Thank God, some of these things come as the fruit of the Alguma gospel. dessas coisas vem como fruto do evangelho, But without real conviction of mas sin, sem ter essa convicção de pecado, there can be no salvation. não vai ter salvação. But the Holy Spirit says, Mas o Espírito Santo diz: I'm coming to live with you. eu estou vindo para morar em você. And where you go, Onde você for, I go. eu vou. And when you share Jesus, E quando você compartilha Jesus, even the simplest testimony, mesmo que seja um testemunho mais simples by what you say, daquilo que você fala by what you do, e por causa daquilo que você faz, He is going to bring conviction. Ele vai trazer convicção. Conviction of sin. A convicção é fundamental. And the conviction of sin A convic- is summarized here by Jesus E a convicção do pecado está resumido aqui em Jesus. as the sin of keeping Jesus out of your life. O pecado de deixar Jesus fora da sua vida. Of sin because they do not believe in me. Pecado porque eles não acreditam em mim. This is one of the most powerful testimonies of the Esse Spirit. é um dos testemunhos mais poderosos do Espírito. I do a lot of friendship evangelism. Eu faço muito evangelismo através de amizades. I have many non-Christian friends. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos. And I associate with these people. Eu me associo com eles And it gets me into trouble. e às vezes isso causa até problemas para mim. What can you, a pastor, what are you doing eating in the restaurant with these people? Aí eles chegam para mim e falam: como você pode, como um pastor, comer no restaurante com esse povo? A pastor should not have such friends. Um pastor não deveria ter amigos dessa maneira. Now the problem with friendship evangelism Agora, o problema de você evangelizar através de amizade is it can be all friendship and no evangelism. é que às vezes isso se resume só na amizade sem o evangelismo. You know that? Sabe o que eu estou querendo dizer? So you have to be disciplined. Então você tem que ser disciplinado. You love people, Você ama a pessoa and because you love e por them, você amar a eles, you will share Jesus with você them. compartilha Jesus com eles.
And often it begins like E this. na maioria das vezes começa dessa maneira. When you simply say, Você diz simplesmente, well, I believe in Jesus. sabe, eu acredito em Jesus. That's it. É isso. I believe in Jesus. Eu creio em Jesus. And you keep eating your spaghetti. Continua comendo o seu espaguete. What? O quê? You believe in Jesus? Você acredita em Jesus? Are you telling me I must believe in Jesus? Você está querendo dizer que eu preciso acreditar em Jesus? Espera um pouco. Take it easy. I never said you must believe Eu in não Jesus. disse que você precisa acreditar em Jesus. Yes, you did. Sim, você disse. No. Não. I said I believe Eu in disse Jesus. que eu acredito em Jesus. You can do with him what you want. Você faz com ele o que você quiser. No, you said I must believe in Não, Jesus. você disse que eu preciso acreditar em Jesus. You know, Pastor, this happened to me so many Pastor, times isso aconteceu comigo tantas vezes. until I had to realize, hello, Até que eu comecei a entender. Hello. I never said that, Eu nunca falei isso. but the Holy Spirit did. Mas o Espírito Santo disse. He said what I did not say. Ele falou aquilo que eu não falei. For when you, in the presence of the Holy Quando Spirit, você está na presença do Espírito say Santo, you believe in Jesus, você acredita em Jesus, the você está Holy declarando. Spirit comes O Espírito Santo vem and says to your e friend, diz para o seu amigo: you must believe in Jesus. você tem que You must acreditar. believe in Você Jesus. também precisa acreditar. Stop keeping Jesus out Para of de your deixar life. Jesus lá. Open your heart. Abre o seu Open coração. your heart. Abre o seu coração. Recebe ele. Receive Him. This is so true. É verdade mesmo. This man with a mustache, you've got to be a theologian. Esse irmão ali com o bigode, ele deve ser teólogo. You must be. You Não, must. você deve ser. Deve ser. Okay. Am I right? Não é isso, não é verdade? Obrigado. Oh. This is deep theology, Isso é uma teologia profunda, but it's so practical. mas é prática. The Spirit of God in you O Espírito Santo em você, o Espírito de Deus em você, works trabalha when you share Jesus. quando você compartilha, fala sobre Jesus. So much so De tal forma, that sometimes you don't have to say very much. você não precisa falar muito. They already know. Eles já sabem. And often it manifests this way. E geralmente se manifesta dessa maneira. When you say, I follow Jesus, Quando você diz eu sigo a Jesus, 45 minutes later, they're 40 still talking. 45 minutos depois eles I continuam believe, I falando. believe, I believe this, I believe this, I Eu believe acredito this, isso, I eu believe acredito, this, eu I believe acredito, this, I believe this, I acredito believe nisso, this, I naquilo, eu believe this, I acredito, believe acredito, this. acredito. But then when you say, well, let me tell you what I believe. Aí quando você fala, mas deixa eu te falar o que eu acredito. No, Não, I know what you believe. eu sei o que você acredita. You believe I must believe in Jesus. Você acredita que eu preciso acreditar em Jesus. And I say that's what the Spirit told Isso you. é o que o Espírito Santo te diz. And you know the Spirit is the Spirit of E truth. você sabe que o Espírito é o Espírito da verdade. Amen. Amém? Convince the world of sin. Então quando você tem essa, Because convence they o do povo not do believe in pecado, me. porque eles não acreditaram em mim. But to see your need Mas quando você vê a sua necessidade, is not enough. não é o suficiente. We have to see the solution to our need. Você tem que ver a solução para a nossa necessidade. The second thing, A segunda coisa, the Spirit will convince you, o Espírito vai convencer a convince você the world a convencer o mundo of righteousness. da justiça. Why? Por quê? Because I go to the Father Porque eu vou para o Pai and you see me no more. e você não vai me ver mais. Wow. Uau! What's that all O about? que isso tem a ver? You see, if the problem is human sin, Você vê, se o problema é o pecado humano, which includes human righteousness, que inclui a justiça humana, you can live a life that is so amazing, but if Christ is outside of your life, you're lost. você pode ter uma vida que é impressionante, mas se Jesus está fora da sua vida, você está perdido. So the Spirit takes the world further. Então o Espírito Conviction of the world further. Então o Espírito faz com que a convicção seja mais profunda, Not just of sin, não somente do pecado, but of righteousness. mas da retidão, da justiça.
So what God is saying Então o que Deus está dizendo is look up. é: olhe para cima. The solution doesn't come from you. A solução não vem de você, It doesn't come from around não you. vem daquilo que está à sua volta. No mother, no father, Nem um pai, nem a mãe, no politician, nem um político, no governor, nem um governante, no economics. nem a economia. Only one solution. Somente uma It solução comes from heaven. vem dos céus. Because right now, Porque agora mesmo, Jesus Christ, Jesus Cristo, He's not here Ele não physically. está aqui He's fisicamente. at the Father's right Ele está à hand, direita do Pai. crowned with honor and Ele está glory, glorificado, ruling and reigning in reinando e righteousness. governando em justiça. And from E heaven, dos céus, dos céus, the righteousness of God is a revealed. justiça de Deus é revelada Everyone who believes. para todo aquele que nele crê. There's a wonderful passage Existe uma passagem maravilhosa in John's epistle. na epístola de João. He says, Ele disse, 1 John 2, 1 João 2, verses 1 to 3, 1 a 3. My little children, I'm writing these things to you so that you may not sin, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. And he is the propitiation for our sins. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. He is the one who turns God's wrath away from Ele us é aquele que tira a ira de Deus de nós by the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. And not for our sins E não somente only, pelos nossos pecados, but próprios also pecados, for the sins. mas ainda pelos the whole do world. mundo inteiro. We are saved Nós somos salvos by the righteousness of Christ. pela justiça de Cristo. Don't let new theologians Não tell you different. permita que nenhum teólogo recente. We are saved by the justification, which is a free gift that comes from Christ and is received by faith and faith alone. Yes. Nós somos salvos pela justiça, e essa justiça que vem de Deus, e isso é através da fé, e somente a fé. Amen. Amém. You're not saved by your faithfulness. Você não é salvo pela sua fidelidade. You're saved by the faithfulness of God. Você é salvo pela fidelidade de Not Deus. saved by your righteousness. Você não é salvo pela sua You're justiça. saved by the righteousness Você é of salvo God. pela justiça de Deus. This is the unique distinctive of the Christian gospel. Essa é a distinção do Evangelho de Cristo. For 40 years I've studied world religion. 40 anos que eu estudo as religiões do mundo. I've never found a message like this Eu in any other nunca religion. encontrei uma mensagem em nenhuma outra religião. Other religions about what you can do for God, Muitas religiões é aquilo que você pode fazer para what God Deus, expects you to do ou for que Him. Deus espera que você faça para But the Ele. gospel is what God has done for you. Mas o Evangelho é o que Deus fez por você. And you see me no more. E você não vai mais me ver. That's good news. Isso é uma novidade, isso é a bem-aventurança do You Evangelho. see me no more. Você não vai mais me ver. That's wonderful. Isso é maravilhoso. Don't think, oh, Jesus has left us. Jesus nos deixou. He's not left us. Ele não nos deixou. He's left us with the Holy Ele nos Spirit, deixou com o Espírito Santo, who brings the presence of God in our que traz lives. a presença de Deus nas nossas But vidas. physically, Mas fisicamente Jesus is at the right hand of the está à Father. direita do Pai. And there, E lá He ever lives to make Ele está intercession vivendo for para us. sempre para interceder por nós. I go to the Father, Eu vou para o Pai and you see me no e more. você não vai mais me ver. So what do we do? Então o que a gente faz? Do we wait? A gente espera? Just wait? A gente só vai esperar? No. Não. We get busy with mission. A gente vai se envolver com missões. We proclaim Him Nós proclamamos a Ele till He comes. até que Ele venha. With the gospel, Com o Evangelho, with our actions. com as nossas ações. And every Sunday, E cada domingo, when we break bread, quando nós estamos partindo o we pão, proclaim the Lord's death till He nós comes. proclamamos a sua morte até que Ele venha.
St. Augustine said the sacraments are the visible words of the gospel. O que o Agostinho disse, os sacramentos do Evangelho de Cristo. The bread O pão speaks of his body broken. que fala do seu corpo que foi partido por nós. Blood speaks of the new O covenant. sangue que fala da nova aliança. And when we take E this, quando nós tomamos isso, not only are we strengthened, nós somente, não nós nos not fortalece, only is it a memorial, não é somente um memorial, but it's a proclamation, mas é uma proclamação, powerful uma proclamation proclamação poderosa that goes high into the que spiritual vai realm. além do espírito, do mundo espiritual. Number 3, Número 3, convince the world of sin. convencer o pecado, convencer o mundo do pecado, Convince the world of righteousness. convencer o mundo da justiça, And convince the world of judgment. convencer o mundo do julgamento. Wow. Why? Por quê? Because the ruler of this world is judged. Porque aquele que tenta reinar neste mundo já foi julgado. You know when Jesus died on the cross Você sabe, Jesus morreu na cruz and rose again from the e ele dead, levantou os mortos. he defeated, destroyed, and drove out. Ele venceu, ele morreu, ele He ressuscitou, destroyed Satan. ele tirou e destruiu a Satanás. He destroyed principalities and Destruiu powers principados e potestades, so that we could be set free. para que nós possamos ser livres. Amen. Amém? In that E sense, nesse sentido, Satan is already defeated. Satanás já foi derrotado. And when we preach the gospel, Mas quando nós pregamos o he Evangelho, holds back the powers of aí ele darkness. para então e tenta, ele segura o poder das trevas. And it's like he goes to the very camp of the enemy. Ele vai até mesmo ali Camp. ao campo do inimigo And brings back e traz de volta what the devil stole. aquilo que o inimigo roubou de I nós. want to tell you, Eu quero te it dizer, is time é tempo for Africa to come back to God. para a África voltar para Deus, For Latin America to come back para a to God. Latina América voltar For para Deus, Europe to come back to para a God. Europa voltar para Ask Deus. of me. Ask of me. Pede-me And I will give you the nations e eu te darei as nações for your inheritance. como herança, And the ends of the earth for até your os possession. confins da terra como a Essa sua é a possessão. vitória do Evangelho de Jesus Cristo. This is the victory of Jesus Christ in the gospel. This is spiritual warfare. Essa é a batalha espiritual. Preaching the gospel. Pregar o evangelho, That's spiritual warfare. isso é batalha espiritual. Destroying the enemy's hold Destruir o campo do inimigo by the gospel. através do evangelho. By the gospel. Através do You evangelho. can climb to the highest mountain Você pode escalar a montanha maior and you can scream against e demons. você pode gritar contra demônios. They won't bother you. They won't bother you. Eles não vão nem se preocupar com But isso. you go there Mas você vai lá with a message of love com uma mensagem de and a amor, message of hope. mensagem de esperança. And Satan falls down from heaven like lightning. E Satanás cai dos céus como um raio. It's the powerful victory É of uma Jesus vitória poderosa em Cristo which we Jesus. proclaim. Que nós proclamamos. Which we Que proclaim nós proclamamos. until he comes. Até que ele venha. Amen and amen. Amém, amém. Tomorrow I want to speak a little bit about the second coming of Jesus. Amanhã eu quero falar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. But now I want to call you. Mas agora eu quero liberar esse Everybody chamado. stand. Would you Você stand? pode se levantar, pode ficar em pé? Todos? Everybody stand. Would you stand? Todos, se você puder, fiquem em pé. Has you been understanding? Você tem entendido? tonight? You've been understanding? Você está entendendo hoje à noite? Understanding? Você entendeu o que ele falou? This is the moment for this meeting. Esse é o momento deste encontro. For you to open your heart Para você abrir o seu coração and acknowledge your missionary call. e reconhecer o seu chamado missionário. For the moment, let's not talk about India or China Pelo momento nós não vamos falar sobre Índia ou China or Europe. ou Europa. Just say, "Here am I. Somente diga, Senhor, eis-me aqui. Send me." Envia-me. Everybody lift your hands. Todo mundo, levante sua mão. Just do this right now. Faz isso agora mesmo, Do você. your business. Faça o seu negócio. He's pointing to me. I think he needs to. He wants to.
Who's stepping up after me? Quem que vai vir depois dele? Yeah, deixa a pessoa aqui já. Pode fazer. Yeah, you can do the appeal. Yeah, know. yeah, but they're gonna call the person. He's gonna be standing here. Yeah. Ele quer a pessoa aqui. Thank you, Jesus. Ele já chamou? He's coming. Listen, Ouça. what I say is for everyone. O que eu digo aqui é para todos. Here am I. Eis-me aqui. Send me. Envia-me a mim. I'm available. Eu estou disponível. Fill me afresh Enche-me de uma maneira With your Holy fresca do teu Espírito Santo. and send me. E envia-me. It might be across the room Talvez seja do outro lado to speak to my wife, para falar com a minha esposa, speak to my husband, falar com o marido, speak to my son. falar com meu filho. It might be to the shop, Talvez seja com alguém numa to loja, speak to that woman falar com aquela mulher who you see every day. que você vê todos os dias. But for some of you, Mas para algum de vocês, God is calling you Deus está te chamando to give your life para te dar a sua vida in a formal way, de uma forma formal, where you will need to present yourself onde você precisa se to say, apresentar I want to e train. dizer, eu quero ser I treinado, am called to be a eu sou chamado missionary. para ser um I missionário. don't know more, Eu quero saber I don't mais, know where, eu quero saber onde, but I know God is speaking mas to eu me. sei que Deus está falando comigo. If that is you tonight, Se é você isso, você there's sente a missionary call on your life, existe um chamado missionário para a sua vida, something that you've not responded to before, algo que você não respondeu ainda antes, or for the first time, pela primeira vez, and you want to step into e você this quer entrar as nisso, God leads you. conforme Deus te I want you to direciona. leave the seat where you're standing and come Eu to the quero que front você right saia now. do seu lugar e venha para frente agora. Just don't spend time thinking. Não fique just pensando muito. obey Só what the Holy obedeça Spirit o que o is Espírito speaking Santo to you está about. falando com você agora. At this stage, Vem aqui na frente, aqui na frente, nesse estágio. you don't have to know what it's about. Você não precisa nem entender tudo que isso tem a ver. There will be people here Vão ter pessoas aqui who know how to share with que you. vão compartilhar com você. Pouco a pouco, passo a passo, Yes, little by little, passo a step by passo, step. passo a passo. There's more, there's Existem mais more. pessoas, mais pessoas. That's right. Everybody stretch your hands E forward aqueles towards que não these vierem, levante suas mãos sobre eles aqui. Levante suas mãos Thank onde you, você estiver. Jesus. Obrigado, Jesus. people. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. I believe there's somebody here whose grandparents were missionaries. Eu acredito alguém aqui que os seus avós eram missionários. And you've been thinking, maybe it's time now for this new generation to join this. E você tem passado uma luta interior onde você fala, talvez essa geração aqui agora If that's you, deve responder a esse make chamado. sure that you are Tenha here at certeza the que front. é você e que você está ouvindo de Deus. Some of you heard this call many years Você já ago, ouviu esse chamado há muitos anos atrás. and you kind of forgotten it. Talvez você esqueceu disso. Maybe, Talvez. but God has reactivated Mas o it. Senhor está te reativando. Come quickly. Venha, venha, onde você Thank you, Lord estiver. Jesus. I'm Obrigado. going to hand over in a moment. Eu vou passar já em um momento. I'm going to hand over, but I'm going to pray Mas eu quero for orar these people first of all. Jesus. por essas pessoas. Nós vamos orar agora. Stretch your hands, please, Levante suas mãos. and pray. Everybody, just Orando, lift todos your orando. voice and pray. Todos orando. Levante sua voz e ore. Lift your voice. Something wonderful is happening here. I Algo can't hear maravilhoso. you. Come on, church. Deixa eu ouvir a sua voz também orando, igreja. Levante sua voz, ore. That's it. Isso. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I pray Pai, eu oro for the clarity pela clareza of the call of God, do chamado de Deus. the missionary call of God, Esse chamado missionário de that Deus all of us, para todos nós, in each of the way you give us, da maneira que o Senhor tem nos dado, that we will proclaim Him que nós possamos proclamar a Ele until He comes. até que Ele venha, Equip us, nos equipa, prepare us, prepara-nos and send us out e nos envia to the glory of God the para Father. a glória do Pai, In Jesus' em name. nome de Jesus. Amen. Amém. And amen. Amém. Give Jesus a big praise. Dá everybody. aplauso ao Senhor, igreja. Aleluia.